decide reformar uma casa deve ter um projeto e, claro, dinheiro para tocar a obra. Mas quando o imóvel em questão é um patrimônio histórico, as providências vão além. Antes de qualquer mudança, é preciso autorização do Estado. Quem deixa de lado essa exigência corre o risco de ser denunciado pela fiscalização. Olhando assim, é fácil entender por que esta paisagem atrai tantos visitantes. Me gusta Olinda porque es colonial, tiene muchos edificios antiguos, muy colorida y la gente de aquí es muy simpática. Com várias ladeiras e sobrados centenários, Olinda é uma parte da história do Brasil a céu aberto e à beira-mar. Olinda tem uma topografia bastante peculiar e é característica do tipo de cidade das matrizes lusitanas de se apropriar de altos, de colinas e montes para assentar as suas cidades. Por causa dessas características especiais, em 1968 o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, reconheceu o quanto a cidade é importante para a memória do país. 14 anos mais tarde, o reconhecimento foi mundial. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, considerou Olinda Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. A paisagem é bastante bonita, talvez falta um pouquinho de conservação. Eu acho que o Brasil poderia investir um pouco mais nisso. O advogado Paulo Perazzo também acha que falta conservação. Por isso, ele contratou um exército de restauradores para reformar a casa onde pretende morar. E valeu a pena. Por trás de 18 camadas de tinta, eles desvendaram uma relíquia de quase 200 anos. É uma técnica desde a Roma Antiga, que é utilizada e foi trazida aqui para o Brasil pelos portugueses, que aqui a gente chama de escaiola. Mais do que dono da casa, Paulo é hoje o atual guardião desse pedaço de cultura da humanidade. A gente tem que fazer com que essa história seja preservada, ela seja tenha um valor para a sociedade, para as pessoas conhecerem. Esse conjunto de valores, ele vale mais do que a propriedade em si e por isso o direito intervém. Está previsto em lei. Quem mora em cidade tombada pelo patrimônio histórico tem um compromisso bem maior com a preservação. A legislação já estabelece que qualquer pessoa que queira fazer algum trabalho, reforma ou obra em um bem tombado, ele tem que pedir previamente ao IPHAN. Não no sentido de proibir ou coibir, mas sim de orientar o proprietário a fazer da melhor forma sem a descaracterização. Na prática, isso significa o seguinte: se você é dono de uma casa que fica no sítio histórico, não pode fazer o que quiser com ela. É preciso ter autorização para reformar e até para pintar. É o que nos tribunais se chama restrição ao direito de propriedade. A limitação não é do uso do bem, mas sim da forma de como até que ponto você pode modificar, alterar ou fazer qualquer mudança ou qualquer alteração naquele imóvel. A fiscalização é feita por funcionários do IPHAN e foi durante uma visita à Cidade Alta que eles chegaram a este imóvel na Rua do Amparo, que havia sido reformado. O projeto original previa a integração de duas casas. No entanto, os proprietários decidiram incluir um terceiro imóvel no terreno. E esse projeto que está em questão era o projeto de integração desse imóvel a esses dois outros já existentes. Uma obra que foi realizada sem autorização prévia do IPHAN, como manda a legislação do Decreto-Lei 25 de 1937. Com as reformas, a casa ganhou novos pavimentos, banheiros e suítes, além de um terraço. Para o IPHAN, a obra apresentava irregularidades e, por isso, a casa deveria ser restaurada nos moldes originais. Já para a família dona do imóvel, a reforma não chegou a descaracterizar a arquitetura. Se essas reformas não alcançadas pela licença, elas não agrediram o patrimônio histórico, o sítio histórico de Olinda, elas não precisam ser destruídas. Esse caso é no mínimo curioso por um motivo em especial. Quem idealizou o projeto de reforma foram os próprios donos do imóvel, dois arquitetos bem conhecidos aqui e fora do país. Acácio Gil Borsoi e Janete Costa eram especialistas no tema e por isso teriam pensado em todos os detalhes da obra. Tudo para que a reforma não destoasse do conjunto arquitetônico da Cidade Alta.
E foi dessa forma também que entendeu o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A turma agora decidiu, por maioria, de que não tinha havido modificação da concepção histórica. A reforma pode não ter descaracterizado o sítio histórico, mas parte dela foi realizada sem autorização do IPHAN, ou seja, houve um desrespeito à lei. Por isso, a Justiça Federal multou a família dos proprietários da casa. Para não correr esse mesmo risco, o advogado Paulo Perazzo tratou de seguir o que manda a lei. O projeto de reforma tem o aval não só de restauradores e especialistas na área, mas também do IPHAN. A gente precisa que, no futuro, as gerações que virão conheçam as casas antigas da forma que elas foram um dia, e não com as intervenções que as pessoas do presente apresentem para essas casas.